Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é o seguinte, vou usar uma coisa que acontece na minha vida, que eu acho muito curiosa, engraçada e triste ao mesmo tempo, mas mais curiosa do que tudo. E que revela também, né, uma verdade sobre a questão da manipulação do gado, do dividir para conquistar, que é ensinado no livro Arte da Guerra, que é o livro mais antigo que a Bíblia. Eu, de quinta série até o terceiro ano do ensino médio, estudei com duas pessoas, com dois caras. Não só com eles, obviamente, a sala tinha mais de 40 alunos. Mas eu vou falar desses dois caras porque hoje em dia, mais de 20 anos depois, um deles é policial e o outro é traficante. E eu tenho também outros dois amigos, que um é fanático no Lula e o outro é fanático no Bolsonaro. E essas quatro pessoas me fizeram ver com muita clareza como que acontece essa questão da manipulação de gado. Por quê? Esse meu amigo que é fanático no Lula acha que eu sou bolsonarista, acha que eu voto no Bolsonaro. E meu amigo que é fanático no Bolsonaro acha que eu sou lulista, que eu voto no Lula. Por quê? Por causa de uma coisa ou outra, de uma frase, outra de uma opinião, outra sobre algum assunto que eu falei. Por causa de alguma coisa que eu discordei. Né? Eu tava conversando com o cara que é fanático no Lula, aí eu discordei alguma coisa do Lula, falei que o Lula falou certas coisas, que tem vídeo que o Lula fez certa coisa, que tem isso. Pronto, voto no Bolsonaro. Fui conversar com meu amigo que é bolsonarista, falei algumas coisas do Bolsonaro que eu penso, que eu acho que ele falou isso, falou aquilo, que ele fez isso, aquilo. Pronto, voto no Lula. E aí, conversando com meu amigo que é policial, eu vi ele falando dos traficantes, tal, que ele pensa que é absurdo esses traficantes, como que eles são o pior tipo de espécie de pessoa que existe e tudo mais. E conversando com meu amigo que é traficante, ele falou o quê? Que policial é todo absurdo, policial é toda a pior pessoa que existe. E aí pra mim ficou muito claro como que funciona a manipulação de gado. A pessoa fica tão presa naquela bolha dela, naqueles rótulos que ela tem, idolatrando aqueles rótulos, fica tão presa na raça, na classe social, na religião, no formato do corpo físico, no formato e tamanho do órgão genital, com quem você transa, com o tipo de roupa que você usa, seu emprego, se você é a favor ou contra a maconha, a legalização da maconha, se você é a favor ou contra o porte de armas, se você é a favor ou contra o aborto. A pessoa fica tão presa nessas questões, você é direita ou esquerda, não lembro se eu comentei, mas enfim, se você fica tão preso nessas questões, acho que essas questões são o que definem sua moral, seu caráter, sua índole, você está sendo manipulado e nem percebe que está sendo manipulado. Está preso pelas emoções, está preso pela superficialidade, pelas coisas superficiais da vida. Por quê? O que define seu moral, seu caráter, sua ídolo é a coerência entre o que você pensa, entre o que você fala e entre o que você faz. É a questão se você cumpre ou não com a sua palavra, se você assume ou não os seus erros, se você aceita ou não os seus erros, se você admite ou não os seus erros, se você cumpre com os seus compromissos. Você marcou de encontrar com a pessoa X em tal lugar e tal hora. Então você se prepara para que tal dia e tal hora você esteja disponível para chegar. Tô, e tal dia, tal hora eu tô aqui na minha casa. Da minha casa até lá eu gasto 1 hora. Então eu saio de casa uns 20 minutos antes, porque se der alguma coisa no caminho eu não chego atrasado. Porque eu tô respeitando a minha palavra, que eu dei a minha palavra que e tal hora eu vou estar em tal lugar para encontrar com tal pessoa para fazer tal coisa. Isso sim define o seu moral, o seu caráter, sua índole. E a sua liberdade de expressão, você poder falar quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E ser uma liberdade de expressão irrestrita. Porque isso é a democracia. Isso é a liberdade. Se você pensa o contrário disso, você está manipulado. Porque o sistema quer manipular todos, porque quer impor uma ditadura. Porque o que acontece? Se a gente parar para analisar a história da humanidade. Se você falar escravidão, automaticamente, pelo menos aqui no Brasil, automaticamente as pessoas já vão pensar: o escravo é negro e o dono do escravo é o vilão branco. É o dominador branco, é a raça que é a pior raça que tem, porque fez esse absurdo de dominar outra raça, de subjugar outra raça. Só que se você for analisar a história da humanidade, quem vendia os escravos negros eram negros também lá na África. No Império Romano e no Império Egípcio, que duraram milhares e milhares de anos, o escravo não era pela raça, não era uma questão racial. Na Idade Média também não era uma questão racial que fazia a pessoa ser escrava da outra. Então tem muita coisa por trás disso. Mas o sistema para manipulação, branco contra negro,
rico contra pobre, hétero contra gay, homem contra mulher, notista contra sulista, essa religião contra aquela, você vota nesse, você de cá ou de lá. Tudo isso para manipular tá escrito no livro da Arte da Guerra, Dividir para Conquistar, que é um livro mais antigo que a Bíblia, que ensina como que manipula o gado, que ensina como que cria esse regime de ditadura, esse regime autoritário, que um grupo de pessoas querem impor já desde muito tempo atrás. Obviamente não é o mesmo grupo de pessoas, porque muitos já morreram pela idade, mas passaram de geração para geração esses conceitos. E essa questão desses meus amigos deixa esse exemplo muito claro. Porque o meu amigo que é policial vive na bolha dele, de policial, tem horário dele de trabalho, absurdo horário de trabalho, absurdo salário, absurdo preparação psicológica, absurdo na questão de equipamento que ele recebe para poder fazer o trabalho dele. Então ele tem todo esse estresse, essa carga do trabalho dele e enfrenta os traficantes e outros criminosos, ladrões, assassinos, estupradores, etc e tal. Então, só de a pessoa ter algum rótulo, alguma característica igual a que a maioria dos traficantes tem, a maioria dos traficantes tem tal raça, a maioria dos traficantes usa tal tipo de roupa, a maioria dos traficantes tem tal tipo de cabelo. Então, se a pessoa tem aquele tipo de cabelo, tem aquela raça, usa aquele tipo de roupa, já é 50% de chance dela ser traficante. Da mesma maneira que o meu amigo traficante, o policial é o vilão, é o opressor, é o violento, que chega já espancando e tudo. Se a pessoa tiver a mesma característica que o policial tem, a mesma raça que o policial tem, a mesma classe social que o policial tem, votar no mesmo candidato que o policial vota, ter o mesmo gênero, o mesmo órgão genital que o policial tem, então já é 50% de chance do cara ser igual ao policial agressivo, vilão, opressor que chega já espancando. A questão do meu amigo que é fanático no Lula. Só porque algumas pessoas falam do Lula e essas pessoas têm a mesma raça, ou essas pessoas têm a mesma classe social, ou essas pessoas têm o mesmo emprego, ou elas têm o mesmo tipo de roupa, ou elas transam com o mesmo tipo de pessoa, aí só porque elas falam do Lula, então elas já são 50% de chance de ser vilão, de 50% de chance de ser errada, 50% de chance de ser bolsonarista. A mesma coisa que meu amigo que vota pro Bolsonaro. Se alguém falar mal do Bolsonaro, se 2, 3 pessoas, 4, meia dúzia de pessoas falam mal do Bolsonaro, essas 6 pessoas têm em comum a mesma raça, ou o mesmo gênero, ou gostam do mesmo tipo de cantor, ou assistem o mesmo tipo de programa. Então já é 50% de chance que qualquer pessoa que assista aquele mesmo programa, que tem aquela mesma raça, aquele mesmo gênero, aquele mesmo emprego e tal, já estejam contra o Bolsonaro, já sejam lulistas. Porque elas são tão manipuladas por essa questão superficial, desses rótulos, da raça, da classe social, do gênero, do órgão genital, da religião, etc e tal, que elas não percebem que elas estão manipuladas, que elas não percebem que esses rótulos todos são justamente as questões, as ferramentas que o sistema usa, que são faladas no livro da Arte da Guerra, para manipular, para dividir, para conquistar, para evitar que as pessoas vejam o óbvio, que todos nós, independente de ser Lula, de ser Bolsonaro, de ser branco, de ser negro, de ser rico, de ser pobre, nortista, sulista, homem, mulher, hétero, gay, etc e tal, todos nós somos a mesma espécie. Não existe minoria. Somos a mesma coisa. Somos a mesma espécie, a mesma forma de ser vivo. Nascemos no mesmo planeta. Precisamos de água para viver, precisamos de comida para viver, precisamos de oxigênio para respirar para viver. Temos o coração, os pulmões, o estômago, etc e tal, o cérebro, tudo. É tudo a mesma coisa. Porque se todo mundo vê que todos nós somos a mesma coisa, o que acontece? Vai ver que tem de tudo para todos. Porque apesar de sermos as mesmas coisas, não queremos as mesmas coisas. Nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Se você sair e fizer uma pesquisa simples, fala para o pessoal, você tem aí a sua casa garantida para o resto da sua vida, tem a comida básica, café da manhã, almoço e janta garantido pro resto da vida, tem seu meio de transporte, seja carro, seja moto, seja avião, helicóptero, o que for, pro resto da sua vida garantido. E aí, o que vai acontecer? Você vai ganhar aí 10 mil. Não, vamos pôr maior, vamos você ganhar 100 mil. Para ganhar 100 mil. O que você vai fazer com esse dinheiro? Se você fizer essa pergunta para várias pessoas, vai ver que várias pessoas vão responder de forma diferente. Uma vai querer gastar viajando, uma vai querer gastar comprando comida ou roupa, outra vai querer investir, outra vai querer guardar, outra vai querer doar, outra vai falar que não quer os 100 mil, que ela
50 mil para mim tá bom, dá os 50 mil para outra pessoa. Outra vai comprar um tanto de carro, outra vai comprar um tanto de moto, outra vai comprar um tanto de bebida alcoólica, outra vai comprar um tanto de eletrônicos. Cada um vai comprar uma coisa, porque são gostos diferentes, gostos pelas coisas superficiais diferentes. Mas no fundo é a mesma coisa, é a mesma pessoa. É o mesmo ser, é a mesma consciência, é a mesma alma, é o mesmo espírito, a mesma mente. Então, assim, se as pessoas percebem isso, elas não aceitam esse sistema, elas não aceitam esse regime autoritário que existe. Elas aprendem a ver como que as leis são usadas para manipular elas, como era antigamente, por exemplo, na época da escravidão. Porque como acontecia na época da escravidão? Qual que era o conceito social, né, do que era o escravo? Quem era o escravo? Como que o escravo era visto? Era visto como um ser inferior, era visto como um ser perigoso, como um marginal, como um criminoso. Um ser que não merecia ter liberdade de expressão, não podia ter liberdade de expressão. Existia a lei da chibata, porque se o escravo falasse alguma coisa que ofendesse o patrão se sentia ofendido pelo que o escravo falou. Por lei, o patrão tem garantido o direito de punir aquele escravo, de julgar e punir aquele escravo, que o escravo não pode ter liberdade de expressão restrita. Daí, lá da época da escravidão, vem a lenda da maçã com leite faz mal, maçã com leite mata. Porque na época os donos de escravos não queriam fornecer a maçã não, a manga e o leite para o escravo. Então falava para o escravo escolher. Você escolhe ou o leite ou a manga, porque os dois juntos faz mal. Se o escravo falasse, não, os dois não fazem mal, eu quero os dois, o escravo tá falando que o patrão é mentiroso, o escravo tá ofendendo o patrão tá ofendido, o patrão vai lá e pune o escravo pela lei da chibata. O escravo tenta fugir, é punido pela lei da chibata. O que acontece hoje em dia com a questão da maconha? Com a questão do aborto? Com a questão das armas de fogo? A mesma coisa, dividir para conquistar, para fazer cada um ficar de um lado ou de outro. Porque se a gente parar a pensar na maconha é mais fácil de explicar. A pessoa vai lá e planta, a pessoa mora lá numa cidadezinha no Amazonas, mora numa cidadezinha em Minas Gerais, mora numa cidadezinha no Rio Grande do Sul. Ela vai lá e planta a semente cresce, vira lá, não é uma árvore, é uma moita, sei lá, e dá o fruto que é a flor da maconha em si. Esse ato da pessoa plantar a maconha faz a violência aumentar no Rio. Aí a pessoa que plantou a maconha vai lá e consome, pega essa planta e consome, fuma, mistura lá na comida, e cheira e faz o perfume, faz um óleo de massagem, enfim. Ou faz até o biocombustível, que tem como fazer biocombustível com a raiz e com substâncias que tem na folha da maconha, na planta da maconha. Então, isso daí vai fazer o quê? Aumentar a violência no Rio de Janeiro. Vai causar roubos, vai causar estupro, assassinato, vai fortalecer o tráfico lá no Rio de Janeiro. Porque a lei faz parecer isso. Porque a mídia faz parecer isso, igual na época do escravo fazia parecer que o escravo era o vilão, era o marginal que precisava ser controlado, não podia ter liberdade de expressão, tinha que ser punido pelo patrão pela lei da chibata. É a mesma coisa. Não faz, lógico, divide para conquistar, põe o povo dividido. Questão dos impostos, quem tem que pagar mais imposto? O rico tem que pagar mais imposto. Tá? Aí o pobre vai lá, melhora de vida, aí ele tem que pagar mais imposto porque ele melhorou de vida, então ele volta a ser pobre porque ele não consegue manter aqueles gastos a mais que ele tem. Por que isso daí? Por que essa discussão? Para não ver a outra questão, o outro lado dessa moeda, que é o quê? Para onde vai o dinheiro dos impostos? Para o motorista particular, que leva o político lá, o pessoal da STF, STJ, governador, senador, deputado, presidente, procurador, juiz, etc e tal. O pessoal que trabalha nos três poderes de modo em geral, né? Tem lá o motorista particular, do jatinho particular, do avião particular, do helicóptero particular, do carro importado, blindado, etc e tal, que leva o político da Câmara para casa dele, da casa dele para o trabalho dele. Enquanto as pessoas que pagam os impostos têm que pegar o ônibus público circular, tem que pegar o busão para ir, o metrô para ir de casa para o trabalho. Essa é a questão dos impostos. Então, se reduzir os benefícios do cargo, se obrigar, né, os políticos, o pessoal dos três poderes, a usarem o transporte público, a usarem o SUS em caso de precisar de problema de saúde, a estudar, pôr os filhos deles matriculados em escolas públicas, o que acontece? Sobra mais dinheiro. Ou seja, sobra mais dinheiro, precisa de cobrar menos impostos. Precisando de pagar menos impostos, o povo tem mais poder aquisitivo. Seja ele pobre, seja ele rico.
Tanto o pobre quanto classe média quanto o rico vão ter mais poder aquisitivo porque vão pagar menos impostos. Mas isso daí não pode ser visto, ó, segredo, isso aí não pode ser falado. Tem que ver a disputa lá, rico ou pobre, quem que paga mais imposto? Ah, tal candidato lá, ele ajuda os pobres. Tal candidato lá ajuda os ricos. Tal candidato lá tem tal gênero, então ele é amigo de tal cantor, de tal influência que tem tal gênero, que tem tal raça, que nasceu em tal lugar. Então vai lá e vota nele. Dividir para conquistar lá do outro. E aí chega nesse exemplo do início que eu falei dos meus amigos, né, de ficar cego um contra o outro, sendo que se a gente parar para pensar, ambos estudaram, foram colegas de escola. Agora são adultos, mas cada um está de um lado. Aí eles brigam, não se falam, porque um vota no político, o outro vota no outro. Um tem uma profissão, o outro tem outra. Então já parou para pensar nesse tipo de coisa? Não é óbvio isso, da manipulação do gado que acontece? Comenta aí se quiser comentar se chegou até aqui, porque o vídeo tá longo pra caramba. Paz pra todos, fui.